Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 45. O assunto de hoje é relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da régua. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Observamos relações trigonométricas do triângulo retângulo, aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Anotem aí a data de hoje, aula 45, relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: estabelecer relações trigonométricas no triângulo retângulo, utilizar relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Lembrando, relações trigonométricas do triângulo retângulo. Nós partimos dessa seguinte situação: a gente tinha um ponto, esse ponto era obtido a partir do percurso, e em relação a esse ponto nós tínhamos a altura e afastamento. E o índice da subida era altura dividido por afastamento, tá? Nós chamamos o quê? De tangente do ângulo alfa. Então, isso era como a gente obteve inicialmente a tangente do ângulo alfa, usando índice de subida. Nós fizemos a seguinte relação, esse índice de subida com a tangente do alfa. O que corresponde à altura nesse triângulo anterior aqui que nós tivemos? A altura corresponde ao cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Oposto ao ângulo alfa. O afastamento corresponde ao cateto adjacente, aquela semirreta que forma o ângulo alfa. E nós temos a hipotenusa, que seria o percurso. Então, na forma geral, eu posso representar tangente de alfa igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. Jogo rápido. Será possível estabelecer outras relações trigonométricas do triângulo retângulo? Vai um tempinho aí para vocês.
conseguiram alguma relação? Poxa, professora, não entendi nada do que você quis dizer relação. Então, nós temos três partes destacadas nessa figura geométrica, tá? Nós temos que nós representamos a altura, o afastamento e o percurso. Anteriormente, nós não tivemos essa relação aqui, formada por altura dividida por afastamento, altura dividido por afastamento, essa é uma relação. Então, eu queria que vocês observassem lá se é possível formar outra relação. Então, vamos pegar o que nós temos, a altura. E se eu pegasse a altura e dividisse pelo percurso? É a mesma relação? Não, é outra. Então, nós temos a altura, outra relação que a gente pode obter desta figura apresentada é a altura dividida pelo percurso. E a outra é o afastamento dividido pelo percurso. Mas aí é um coeficiente, certo? Aquele coeficiente que a gente obteve lá anteriormente, altura dividido por afastamento, a gente chamou, naquele momento, a gente identificou pela tangente do ângulo correspondente. Então tá. Aqui nós vamos chamar o seguinte, a altura dividido pelo percurso, esse dividido por esse, por seno do meu ângulo correspondente, que nesse caso é alfa. E o coeficiente de afastamento dividido por percurso, eu vou chamar de cosseno. Cosseno do ângulo correspondente, neste caso, alfa. Poxa, professora, mas você falou seno e cosseno e aqui não está escrito seno e cosseno. Esses são alguns símbolos, um dos símbolos utilizados para seno, tá? Então, a sigla é SN e você coloca a medida. Ou se você não tem a medida, a representação ou pela letra grega ou pelo vértice com acento circunflexo. Nesse caso, eu utilizei a letra grega alfa, tá? E a sigla para cosseno seria COS e neste caso, o meu ângulo alfa. Relação, então, disso nós temos outra relação trigonométrica do triângulo retângulo. Então, minha altura no meu triângulo retângulo, ele corresponde ao cateto oposto de alfa. O meu afastamento em relação ao ângulo alfa corresponde ao meu cateto adjacente, aquele que forma o ângulo de 90 graus. 90 graus não, o ângulo alfa. E em relação ao meu percurso, eu tenho a hipotenusa. Desta forma, eu faço a forma geral dessa relação trigonométrica. Nós tínhamos, não era, altura dividido pelo percurso? Então, no lugar da altura, eu coloco o cateto oposto. Ó, altura, lugar, cateto oposto, substituo. E no lugar do percurso, eu coloco a hipotenusa. Então, eu tenho a forma geral, que seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido por hipotenusa. Em alguns lugares, vocês vão ver a seguinte representação, a seguinte sigla para seno, SIN. Então, essa é uma sigla para seno, seno de alfa. Então, podemos dizer que em qualquer triângulo retângulo, a constante obtida pela razão entre a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa em relação ao ângulo alfa é o seno do ângulo alfa. Lá não tínhamos duas relações que a gente obteve diferentes? Então, olha aqui. Tivemos duas. Então, agora vamos colocar ela na forma geral. Então, a altura, cateto oposto em relação ao ângulo alfa. O afastamento, cateto adjacente em relação a alfa. E meu percurso é a hipotenusa em relação ao ângulo alfa, ao triângulo retângulo, né? Os catetos não, os catetos é em relação a alfa, mas a hipotenusa é em relação ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos o quê? Não era afastamento dividido por percurso? Então, o meu afastamento, quem é? Cateto adjacente. Meu percurso, quem é? Hipotenusa. Então, aqui eu tenho a forma geral. O cosseno, até onde eu conheço no português, não é representado por outra sigla. Então, só COS. Não é o caso da tangente e do seno. Então, daqui nós podemos afirmar o seguinte, na relação trigonométrica do triângulo retângulo, que em qualquer triângulo retângulo, a constante obtida pela razão entre a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa em relação ao ângulo alfa é o cosseno do ângulo alfa. Proposta 1. Calcule
a tangente do ângulo de 60 graus, o seno de 60 graus e o cosseno de 60 graus. Então, nós já temos, nesse caso, até o momento, retomando e construindo 3 relações trigonométricas. Então tá, identificamos o quê? Ângulo de 60 graus. A gente não estava trabalhando com altura, afastamento e percurso, que neste caso seria cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então tá, nós temos o que aqui? Um triângulo equilátero. Então vamos tentar identificar quem seria a minha altura, quem seria meu, que corresponde ao meu cateto oposto, quem seria o meu afastamento, que corresponde ao cateto adjacente, e quem seria a minha hipotenusa. Para isso eu vou tracei, já foi apresentado na figura, essa altura aqui. Então tá, deixando mais evidente. Essa altura foi dada? Não. Mas a gente tem a informação do seguinte, que a altura sempre múltiplo de raiz de 3. Nas aulas anteriores, calculamos e falamos que toda a altura de um triângulo equilátero é múltiplo de raiz de 3. Mas quanto múltiplo de raiz de 3? É sempre o valor da metade do lado. Então, o meu triângulo equilátero mede 4. Então, quanto é a metade de 4? Não é 2? Então, se é 2, então quanto mede essa minha altura? 2 raiz de 3. Aqui observem o seguinte, que eu já tenho 2 valores, tá? Para o triângulo retângulo. Lembre-se que as relações trigonométricas são a partir do triângulo retângulo. Ah, tá, mas você saiu de um triângulo equilátero. Quando a gente traçou a altura, a gente obteve 2 triângulos retângulos iguais. Então, eu tenho esse triângulo que na minha representação estava do lado esquerdo. O do lado direito eu daí coloquei porque ele é igual a esse. Então, o que nós temos aqui? Ângulo de 90 graus, temos catetos, temos a hipotenusa. Então, nós temos uma relação métrica dos lados em relação também aos ângulos. Ó, trigonometria, ângulos, medida 3, tá? Então, o que nós podemos desenvolver daí? Nós chegamos a essas relações que a tangente de 60 graus é um coeficiente obtido a partir da medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós obtivemos que a constante referente ao seno de 60 graus é obtido da cateto oposto dividido pela hipotenusa, nesse caso as medidas. Aí a constante, que representa o cosseno de 60 graus, também é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Nós já identificamos quem é o cateto oposto de 60 graus. Ó. 60 graus, cateto oposto 2 raiz de 3. Cateto adjacente de 60 graus, aquele que forma o ângulo da semi-reta, 2. E a minha hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, 4. Então, a partir daqui, eu vou dar um tempinho para vocês. Calculem a tangente, o seno e o cosseno de 60 graus.
Vamos verificar a constante que vocês devem ter obtido. Então, a tangente de 60 graus. Cateto oposto, 2 raiz de 3. Cateto adjacente, 2. O que nós temos? Eu tenho a metade de 2 raiz de 3. E quanto que é a metade de 2 raiz de 3? 1 raiz de 3. Só que você não precisa colocar em evidência 1. Então, eu já coloquei raiz de 3. Como assim não? Quantas raízes de 3 você está vendo? Neste caso aqui, destacado, 1. Então, tem 1 raiz de 3. A próxima, o coeficiente em relação ao coeficiente obtido, a constante obtida em relação ao ângulo de 60 graus, tá? Nós temos lá, cateto oposto, 2 raiz de 3. A hipotenusa, 4. Então, agora, fazendo a divisão, eu vou simplificar o 2 com 4. Ah, mas não é só fazer metade do 4? Não, observem que eu não tenho metade do 4. Eu tenho 2 quartos. Tá? Então, simplificando 2 por 2, eu tenho 1. 4 por 2, eu tenho 2. Então, na verdade, você tem meio, tá? Ah, então eu tenho metade de raiz de 3. Eu posso representar metade de raiz de 3 de duas formas diferentes. Eu colocar lá 1 sobre 2 vezes raiz de 3, ou só desta forma que eu escolhi, colocar o 2 dividindo raiz de 3. E a constante em relação ao cosseno de 60 graus. Nós não tínhamos aqui cateto adjacente? 2. Hipotenusa? 4. Então tá, mesma coisa que aconteceu ali em cima. Eu não tenho metade de 4, eu tenho 2 quartos. Simplificando 2 quartos, eu tenho meio. Aqui eu não vou poder representar só com o traço e o 2, ou só com o 2, porque se eu colocar o 2 aqui, eu não vou ter meio, eu vou ter 2 inteiros. Então, neste caso, o numerador deve estar identificado com o número 1. Então, essa é a representação fracionária de metade, de meio. Então, retomando, o que nós obtivemos no valor da constante da tangente? De 60 graus, raiz de 3. A constante em relação a seno de 60 graus, metade de raiz de 3. E o valor da cosseno de 60 graus, meio. Proposta 2. Utilizando as relações trigonométricas, calcule o valor de x. Então, vamos primeiro explorar as informações que nós temos. Nós temos um triângulo retângulo, tá? A hipotenusa em relação ao ângulo, a hipotenusa é sempre em relação ao ângulo de 90 graus, 2x, então, mede 2x. Os catetos são x e 5. Porém, a gente estava verificando que as relações trigonométricas, além de estar relacionadas com a medida dos lados, elas estão diretamente relacionadas ao ângulo. Então, aqui foi identificado um dos ângulos, 60 graus, além do ângulo de 90 graus, porque é um triângulo retângulo. Então, a partir daí, é que nós vamos tentar montar uma relação trigonométrica para encontrar o valor de x. Então, esse é o triângulo que nós temos, correto? Ele saiu um pouquinho da posição, saiu um pouquinho ou não? Eu vou dizer o seguinte, eu montei toda a relação geral com meu ângulo aqui, perto da base. E às vezes confunde a gente visualizar quem seria a altura correspondente, que é em relação ao cateto oposto, quem seria o afastamento, que é em relação ao cateto adjacente. Então, para facilitar isso, essa visualização que a gente vai montar a relação trigonométrica em relação ao ângulo de 60 graus, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou rotacionar ele. Então, rotacionando, então, o mesmo triângulo retângulo, só para facilitar a visualização de quem seria a altura, de quem é o afastamento, porque a gente está desde o início fazendo essa relação
de seno, cosseno, tangente, com afastamento, altura e o percurso, tá? A gente está fazendo esse paralelo com os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Então tá, daqui, destrinchando ainda, lembrando, tá? Nós temos que o meu cateto adjacente, que a gente fez o paralelo, seria o afastamento. Meu cateto oposto, que seria referente à altura, e minha hipotenusa, que seria referente ao percurso. Eu estou fazendo esse paralelo. Sempre devemos fazer esse paralelo? Não. É que eu quero que vocês compreendam melhor. Então, eu parti disso, estou tentando manter a mesma linha de raciocínio para vocês fazerem um paralelo, tá? O que nós temos? Que a tangente de 60 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, correto? Então, cateto oposto, cateto adjacente. Daqui nós temos o quê? Lá no exercício anterior, nós conseguimos esses valores. Eu não sei se vocês perceberam, eu falei constante. Qual é a constante, qual é o valor da constante que representa a tangente de 60 graus? Raiz de 3. E por que constante? Porque ela sempre vai ser. Tangente de 60 graus, a constante é raiz de 3. A constante de seno de 60 graus é a metade de a raiz de 3. E a constante em relação ao cosseno de 60 graus é meio. Então, esses números são constantes, eles não alteram. Então, a partir dessas constantes, eu vou vir aqui na proposta 2, depois explorar os elementos do meu triângulo retângulo e trouxe esses valores para cá, tá? Então, a constante da tangente de 60 graus é a raiz de 3. Seno de 60 graus, metade a raiz de 3. Cosseno de 60 graus, meio. Porém, eles estão, esse valor, que é trigonometria, relação da medida dos ângulos com a medida dos lados, estão diretamente relacionados à medida dos lados. Eu não tenho essas medidas aqui? Eu não tenho cateto adjacente e hipotenusa? Eu não tenho cateto oposto e hipotenusa? Então, eu não tenho cateto oposto e cateto adjacente? Então, no lugar desses valores não, no lugar dessa relação, você vai substituir pelas medidas do lado. Aí você vai conseguir uma equação, uma relação de igualdade. Então, a partir dessa relação de igualdade, vocês vão encontrar o valor de x. Porém, eu tenho 3 situações. Por qual delas começar? Então, vamos verificar o seguinte. Cateto adjacente e hipotenusa. Tem aqui e aqui. Se eu usar esses dois, olha só, eu vou ficar com incógnita. Vai me dar muito trabalho. Então, não vou utilizar essa. Aqui, cateto oposto e hipotenusa. 5 e 2x. Então, eu tenho uma incógnita, tá? Nessa relação. Então, dá para usar. Próximo, eu tenho cateto oposto e adjacente. Então, eu tenho 5 e o x. Então, eu posso utilizar esta ou esta para encontrar o valor de x. Vai um tempinho para vocês. Façam a sua escolha, substituam as medidas dos catetos e da hipotenusa e calculem o valor de x.
Conseguiram fazer a relação da medida dos lados com a constante que nós obtivemos nos exercícios anteriores? Espero que sim. Mas se não, me acompanhe, tá? Nós tínhamos lá que a tangente de 60 graus era igual à constante de raiz de 3. O que nós tínhamos? Que a tangente é referente ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é o cateto adjacente? X. Então, nós temos essa relação de igualdade, que é uma equação. Então, nós temos que a constante raiz de 3, que é a tangente de 60 graus, é igual a 5 dividido por x. Nessa equação, o que nós fazemos para resolver ela? Nós vamos multiplicar as extremidades. Ao multiplicar as extremidades, eu tenho raiz de 3 que multiplica x igual a 5. Vou isolar x. Raiz de 3, operação inversa para o segundo membro, dividir. Só que aqui, vocês tiveram uma aula específica onde vocês aprenderam a racionalizar. Mas se não lembra, me acompanhe, não tem problema. Não podemos escrever um valor final, há um consenso, tá? Que não se deve deixar o radical no denominador. Então, o que nós fazemos? Para não deixar ele no denominador, a gente opera de tal forma que ele não fique mais naquela posição. E qual a operação? Eu vou multiplicar por ele mesmo. Só que quando eu multiplico uma fração, tá, por algo, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3. Ah, tá, mas por que você escolheu raiz de 3? Pelo seguinte, nós vamos obter aqui raiz de 9. E raiz de 9 é exata. Raiz de 9 é 3. Ou, de outra forma, usando potência, quantos fatores tem aqui? Tem 2. 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, usando potência, usando as propriedades de radiciação, usando a racionalizar, a gente chega no mesmo ponto. Então, nós temos o quê? O 3 no denominador, então nós já não temos mais o radical no denominador, porém, para fazer essa operação, nós obtivemos o radical no numerador. Então, esse valor é a mesma coisa que aqui. Como assim é o mesmo valor? Eu não estou observando. Nós não chegamos, a gente não tinha uma igualdade? A gente manteve a igualdade. Quando a gente opera de tal forma que aqui, em cima e embaixo, multiplicando pelo mesmo valor, a gente mantém essa igualdade, tá? Então, eles são iguais. O que eu obtive? Que o x mede quanto? 5 raiz de 3 dividido por 3. Então, tá. Mas lembra anteriormente que eu falei que vocês podiam escolher duas formas, ou essa ou essa? Então tá, e quem escolheu essa? Então vamos lá. Só vou dar uma adiantada aqui, para quem escolheu a outra, nesses cálculos aqui. Antes de eu adiantar os cálculos, vamos representar isso. Então, a relação métrica de seno de 60 graus, a relação métrica de qualquer seno é o quê?
é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então tá, eu tenho 5 dividido por 2x. Mas nós encontramos essa constante anteriormente, que seno de 60 graus é o valor corresponde à metade de raiz de 3. Então eu substituí a relação do ângulo, tá? Temos a relação métrica dos lados e obtivemos uma igualdade, uma relação trigonométrica. A partir daqui, para resolver, multiplicando as extremidades, então perceba aqui que eu adiantei um pouco a tela, porque alguns passos aqui são semelhantes ao anterior. Multiplicando as extremidades, eu tenho 2 raiz de 3 de x igual a 10. 2 raiz de 3, operação inversa, dividindo. Mas, de acordo com os acordos, não pode ter radical no denominador. Então, eu vou racionalizar. Então, eu pego o radical que eu tenho, que é raiz de 3, e vou multiplicar o numerador e o denominador por ele mesmo, tá? Por ele, tá? O que nós temos aqui no numerador? 10 raiz de 3. E no denominador? Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 é 3. Ou porque é raiz de 9, ou porque é raiz de 3 ao quadrado. Em ambos os casos, eu vou obter 3. Então, eu tenho o dobro de 3. Neste caso, tá? Para simplificar, eu usei uma coisa chamada decomposição. Neste caso, a decomposição é por fatores, tá? Eu estou decompondo 10 em 2 fatores. 2 que multiplica 5 não é a mesma coisa que 10? Então, eu estou quebrando ele em partes. Decompondo. Aí, o que eu faço? Não tem 2 no numerador? Não tem 2 no denominador? Então, eu posso simplificar. Quanto que é 2 dividido por 2? É 1. Então, se eu tenho 1, eu tenho quanto? 5 raiz de 3 dividido por 3, que é o mesmo valor da anterior. Então, se você escolhesse um caminho ou o outro, você chegaria no mesmo valor de x. Aí, alguns alunos vão perguntar, mas e o valor desses lados? No enunciado não foi pedido, mas a gente pode fazer a relação com a figura. Então, 5 raiz de 3 sobre 3 seria a medida desse. A medida do cateto oposto já tem 5. E a medida da hipotenusa seria o dobro de 5 raiz de 3 sobre 3, que dá quanto? 10 raiz de 3 sobre 3. Esse seria o valor da hipotenusa dessa imagem. Proposta 3. Calcule a tangente, o valor do seno e do cosseno do ângulo de 30 graus. Perceba que a figura é a mesma do exercício anterior. Eu tenho um triângulo equilátero de medida 4. O que é equilátero? Medidas e lados iguais. Então tá. Se é medida e lados iguais, esses ângulos medem 60. Ah, mas se marcou 30 aqui, porque eu tracei a altura. Então, a altura relativa à minha base, eu obtenho a metade. Um triângulo equilátero. Então, a metade é 30. Dando destaque a essa imagem, eu pedi para vocês calcularem a tangente, o seno e o cosseno de 30. Mas lembra no exercício anterior, há pouco, que eu disse assim, a gente fez a relação com a altura, percurso e afastamento. Só que quando eu olho esse 30 aqui, me deixa confuso. Quem seria a altura, quem seria o afastamento? E a gente está fazendo isso, fazendo um paralelo com o cateto oposto, adjacente e hipotenusa. Então, o que nós temos aqui? Vamos fazer uma relação dos catetos e a hipotenusa com a altura, afastamento e percurso. Aqui seria a altura, que é o cateto oposto. Aqui seria referente ao afastamento, que é o cateto adjacente 2. E aqui seria a hipotenusa, que é o percurso 4. A gente fez relacionado ao ângulo de 60 graus anteriormente. O que eu estou pedindo agora, em relação ao 30 graus. Só que perceba o seguinte, que ele não está numa posição que eu perceba de cara quem é a altura, quem é o percurso. Mas você não acabou de falar? Não. Esse que eu falei, percurso, altura e percurso, altura e afastamento é em relação ao ângulo de 60 graus. Mas não está pedindo 60 graus, está pedindo 30 graus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar. Ó, voltando lá. Tem esse aqui? Então, rotacionei. Então,
Então, agora ficou mais fácil para eu fazer a relação entre percurso, afastamento e altura com os catetos e a hipotenusa de 30 graus. Então, quem seria a altura em relação ao ângulo de 30 graus? 2, que é meu cateto oposto. Quem é o meu afastamento? 2 raiz de 3 em relação ao ângulo de 30 graus, que corresponde ao cateto adjacente, e 4, que seria o percurso, que corresponde à hipotenusa. Tá? Aqui, em vez de usar toda a frase, eu usei uma sigla. Não era cateto oposto? Então eu coloquei CO. Não era cateto adjacente? CA. É uma sigla. Seno de 30 graus. Cateto oposto dividido por hipotenusa. E cateto adjacente dividido por hipotenusa. Vou dar um tempinho para vocês. Calculem lá. Então, vamos encontrar o valor dessas constantes. Lembra anteriormente que eu falei? Quando relacionado a um ângulo, é um valor constante. Substituindo esses valores e fazendo a referência, sempre neste caso, com a altura, afastamento e percurso. Então, cateto oposto, nós temos o 2. Cateto adjacente, 2 raiz de 3. Fazendo essa divisão e racionalização. Ah, mas então você não vai fazer a racionalização? Vamos observar uma coisa antes. Aqui não tem 2 dividido por 2? E quanto que é 2 dividido por 2? 1.
Agora, racionalizando, eu vou multiplicar numerador e denominador por 3. Então, olha lá, surgiu 1. Eu já tinha 1 raiz de 3, multiplicado por raiz de 3 e raiz de 3. Fazendo 3 vezes 3, 9, ou 2 fatores 3, usando propriedade de potência, em todo caso, nós vamos conseguir no denominador 3. Então, eu tenho uma raiz de 3 sobre 3. Ah, desapareceu 1? Não. Eu não preciso colocar em evidência. Olha, se eu tampar aqui, quantas raízes de 3 você está vendo? Uma. Então, ela não precisa estar em evidência. Então, essa é a constante para tangente de 30 graus. Então, sempre que vocês tiverem um triângulo de 30 graus e perguntarem o valor da tangente, é essa aqui, raiz de 3 dividido por 3. E a constante do seno de 30 graus? Substituindo, nós temos cateto oposto 2, hipotenusa 4. Não é a metade 4, cuidado, hein? É 2 quartos. Eu vou simplificar, vou dividir por 2, vou dividir por 2. Nós obtemos meio. Isso é meio. Ou, professora, mas se eu fizesse o contrário, não daria 2 inteiros? Então tá, fez o contrário, deu 2 inteiros. Então pensa no inverso. Inverso de 2 é meio. Meio. A constante que é relacionada ao cosseno de 30 graus. Nós temos cateto adjacente, 2 raiz de 3, a hipotenusa 4. Fazendo a simplificação, eu vou ter meio de raiz de 3. Então, obtivemos o quê? As constantes em relação a tangente, seno e cosseno de 30 graus. O que vimos hoje? Determinamos as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Até a próxima aula.